Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Queridos, a minha oração nesta noite, eu estou gravando à noite, mas eu não sei em que horário você está assistindo essa mensagem, mas a minha oração nesses dias tem sido: Senhor, abre a visão espiritual da tua igreja. Que olhos espirituais sejam abertos. Porque enquanto a igreja continua, não vou generalizar, mas alguns na igreja continuam cegos espiritualmente, o medo fala mais alto, o desespero fala mais alto, as circunstâncias falam mais alto, os problemas falam mais alto. Porque aquilo que ela está vendo é aquilo que está debaixo, é aquilo que está na sua frente. Ela está olhando a razão, ela está olhando as circunstâncias. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, quando os nossos olhos espirituais estão abertos, nós não vemos impossibilidade, nós vemos milagres. Aleluia! Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, nós não vemos impossibilidades, nós vemos milagres. Então, querido, que os seus olhos espirituais sejam abertos. Você que já serve ao Senhor, já é um salvo na pessoa de Jesus Cristo. Só que a sua visão está nas coisas palpáveis. A sua visão está naquilo que está lhe acontecendo, nas circunstâncias, nos problemas, nas adversidades. Por mais que você tenha uma palavra, o seu pensamento é: eu não tenho condições, a porta está fechada, eu não tenho isso, não tem como aquilo. Está longe da minha realidade, mas quando nós temos olhos espirituais, nós não vemos impossibilidade, nós contemplamos milagres. A Bíblia fala que o rei da Síria, ele vai ficar irado. Ele vai ficar irado porque aquilo que ele tratava na sua câmara, no seu particular, o Senhor revelava ao profeta Eliseu e ele transmitia ao rei de Israel planos contra o povo de Israel. Mas a Bíblia fala que o rei da Síria vai ficar irado, vai ficar bravo, e ele chama um dos seus servos e pergunta: quem dos nossos aqui está me traindo? Quem é que está aqui, mas está contando para o rei de Israel o que eu planejo fazer contra eles? Tem um traidor no nosso meio. Quem está revelando os meus planos para o rei de Israel? Aí alguém se manifesta e diz: ô rei, não tem ninguém aqui vazando os teus planos para o rei de Israel. Não tem traidor entre nós. Então o que está acontecendo? Não, rei, é porque eles têm profeta. Aleluia. Glória a Deus. Eles têm profeta. E tudo que o Senhor trata no secreto, no particular, Deus revela a Eliseu. Então o rei da Síria dá uma ordem: me traga Eliseu, vamos prender Eliseu. Aí ele envia o exército contra o profeta. A Bíblia fala que o exército cerca a cidade com cavalos, com carros, para tentar prender um
homem, ele envia um exército, carros, cavalos, só para prender um homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não era um homem comum, era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que tinha comunhão com o Senhor, que conhecia a voz do Senhor. Era um homem que quando falava, quando profetizava, algumas vezes sobre a sua própria palavra, Deus assinava embaixo e acontecia da forma que ele profetizava. Era um homem que vivia uma vida extraordinária com Deus. Era um homem que vivia num sobrenatural, num nível de intimidade com o Senhor profundo. E posso falar com você? Uma pessoa que vive um nível de intimidade profundo com o Senhor, ela está em outro patamar. Ela está andando e o Senhor está caminhando com ela. Ela profetiza e o Senhor assina embaixo. Ela conhece a voz do Senhor quando fala com ela. Nesses dias que estamos vivendo, queridos, na face da terra, nós estamos vendo tantas catástrofes, estamos vendo tantos escândalos dentro das igrejas, dos templos. Muitos estão cedendo, muitos estão se contaminando com o pecado, com as coisas dessa terra. Aonde está a igreja posicionada? Aonde está a igreja que tem olhos espirituais para entender que nem tudo é comum, nem tudo é normal? Principalmente o que acontece dentro do templo não é normal, não é comum. Não considere como normal aquilo que é espiritual. A igreja precisa estar atenta. A igreja precisa estar alerta. A igreja precisa estar vigilante. Porque a palavra do Senhor diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não vejam e não compreendam a palavra do Senhor. O mundo jaz no maligno, querido. A igreja precisa estar alerta, atenta. Homens e mulheres de Deus precisam ter olhos espirituais abertos. Não considere nada a ver. É o que muitos têm costume de dizer por aí, coragem até de dizer dentro dos templos, tem nada a ver, isso é normal. Não considere como nada a ver aquilo que é espiritual. Algo sério. Jesus está voltando. É tempo da igreja do Senhor se preparar e ter olhos espirituais abertos. Porque enquanto a igreja continua cega, ela vai ver somente aquilo que está diante dela. As circunstâncias, as adversidades, o mundanismo, tudo vai ser comum. Mas quando os olhos espirituais são abertos, a igreja entende a seriedade do que Satanás está tentando fazer na vida de muitos cristãos e dentro de muitos templos. Não considere como nada a ver aquilo que é sério, aquilo que a Bíblia já tem nos alertado. É tempo de despertamento, de vigilância. A Bíblia fala que o exército cerca a cidade, o exército do rei da Síria cerca a cidade para prender um homem. E aí a Bíblia diz que Geazi, o moço do profeta, vai saindo. E quando ele vê o exército do rei da Síria, ele fica apavorado. E aí ele começa a dizer: ai, meu Senhor, estamos cercados. Nós vamos morrer. E agora? O que vai acontecer? Nós estamos perdidos, não temos soldados para lutar por nós. Nos pegaram de surpresa. A Bíblia fala que Eliseu continua calmo e ele só faz uma oração. Tem alguém gritando de desespero diante das circunstâncias. Tem alguém querendo abandonar tudo porque não tem mais jeito. Tem alguém deixando a casa, a família e arrumando as suas coisas no silêncio, na calada para fugir, para sumir, para abandonar a família, achando que está sozinho, que não tem mais jeito. Mas nesta noite, neste momento, nessa hora em que você está assistindo esse vídeo, eu quero lhe dizer, orar pela tua vida e dizer que os seus olhos espirituais sejam abertos agora, em nome de Jesus. Que você veja com seus olhos espirituais que você não está sozinho, você não está sozinha.
O Senhor é aquele que guerreia por nós. Não seremos abalados. Não seremos desamparados. Há uma guerra espiritual, querido. E a igreja precisa estar posicionada. Quando o moço do profeta grita: ai, meu Senhor, estamos cercados. Olha a oração do profeta: Senhor, abre a visão do moço. Sabe o que é isso? Confiança. Confiança no Deus que ele serve. Confiança no Deus que ele conhece. Porque quem conhece o Senhor, quem conhece a presença dele, a voz dele, não teme o mal, não teme a afronta do inimigo. Olha o profeta: Senhor, abre a visão do moço. Ele precisa ver o que eu já vi. Ele precisa ver o que eu estou vendo. Oh, aleluia. Será que você pode receber essa palavra sobre a tua vida? Haverá livramento na casa. Haverá socorro na casa. Haverá providência na casa. Oh, aleluia. O teu Deus não mente, não falha. Haverá livramento. Oh, aleluia. Abre, Senhor, a visão do moço, para que ele veja que aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com os inimigos. Quando Eliseu faz esta oração, o Senhor abre a visão do moço, abre a visão de Geazi, e ele vê ao seu redor carros e cavalos de fogo. Porque a palavra do Senhor diz que, aleluia, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, para os livrar, para os guardar. Você não está sozinha, você não está sozinho. A tua casa, a tua família, o teu lar, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto estamos escondidos na sombra do Onipotente, enquanto estamos escondidos na sombra, aleluia, do Senhor, do Altíssimo, praga nenhuma chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós estamos guardados pelo Senhor. Nós estamos escondidos no Senhor. Não temas, não te preocupa, não te espantes. Há um Deus que peleja em teu favor. Há um Deus que te justifica na terra dos viventes. Há um Deus que peleja, que guerreia as tuas guerras, que entra nessa batalha e guerreia por você. Abre, Senhor, a visão do moço. Você não está sozinho, recebe isso. Tem livramento na casa. Tem livramento na casa. Tem livramento na casa. Receba essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque aquele que te fez a promessa, ele não falha. A Bíblia fala que o Senhor abre a visão de Geazi e ele vê carros, cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu. Que palavra extraordinária. Deus é fiel para cumprir, meu irmão, a sua palavra sobre a sua vida. Deus é fiel. Confia no Senhor. A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você não está sozinho, não caminha sozinho. Clame ao Senhor. Busque intimidade, busque ter intimidade com ele. E isso só através da oração. Só através da renúncia, só através de sacrifícios, aleluia, carnais, só através, aleluia, da santificação. Só vive milagres quem se posiciona e desce na oração, e desce na casa do oleiro. Só vive o extraordinário quem tem coragem de entrar em um nível mais profundo com o Senhor. A Bíblia fala que Eliseu faz uma segunda oração: Senhor, eu peço a ti, fere a esses soldados, os nossos inimigos, os soldados que vieram lá da Síria, lá a mando do rei da Síria, fere eles com cegueira. E na mesma hora. Aí o que eu acho interessantíssimo, extraordinário, é que a palavra do Senhor diz assim:
e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Ô, gente, Eliseu estava em outro nível. Eliseu estava em um outro patamar com Deus. Quem tem intimidade com Deus, ele profetiza até segundo a sua própria palavra, e o Senhor assina embaixo. Porque ele conhece o Senhor e o Senhor conhece ele. Busca intimidade com o Senhor. Entra no secreto com ele. Só vive milagres quem se posiciona. Só vive o extraordinário quem tem coragem de entrar num profundo da intimidade com o Senhor. Deus é poderoso para fazer e infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, como disse o apóstolo Paulo, segundo o poder que em nós opera. Esse poder opera em você. Essa presença está sobre a tua vida. Então esteja preparado para viver milagres. Que os teus olhos espirituais sejam abertos dentro da tua casa, para você ver que o que está acontecendo não é normal, mas é Satanás que está tentando causar divisão, discórdia, contenda, separação, divisão, divórcio. Que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você veja que você não está sozinho nessa caminhada. Para de se desesperar à toa. Se o Senhor disse que está com você, descansa, confia, se entrega. Ele está trabalhando em teu favor. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Eu quero orar pela tua vida agora. Pai, neste momento eu quero lhe apresentar a minha irmã, o meu irmão. Toma nas tuas mãos agora essa vida que está assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem. Senhor, entra agora com livramento, com providência. Meu Deus, com despertamento espiritual. Que olhos espirituais sejam abertos para, ó Deus, que essa pessoa, para que o meu irmão, a minha irmã venha contemplar, ó Deus, o livramento do Senhor, o milagre. Que essa pessoa não venha tomar decisões precipitadas, sem antes consultar ao Senhor, sem antes buscar um direcionamento do Senhor, sem antes perguntar ao Senhor se é da tua vontade, se procede, se pode fazer, se pode ir. Oh, meu Deus, toma nas tuas mãos essa vida, este lar, essa pessoa, o meu irmão, a minha irmã. Entra, Senhor, oh, aleluia, com livramento, com socorro, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, dá um livramento a essa casa, a essa família. Eu profetizo cura agora, restauração, libertação, salvação da vida dessa pessoa, desse ente querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Conceda a bênção, Senhor, que escamas caem por terra, meu Pai, que olhos espirituais sejam abertos, assim como o Senhor abriu a visão, os olhos espirituais de Geazi, assim como o Senhor fez com que as escamas caíssem dos olhos de Saulo. Oh, meu Deus, que os olhos espirituais dos teus filhos, meu Pai, que estão me assistindo, me ouvindo neste momento, que sejam abertos para que eles venham viver o extraordinário com o Senhor. Aumenta a nossa fé, nos ensina a descansar e a confiar no Senhor para vivermos o extraordinário. Nós não andamos segundo a nossa própria palavra, nós não andamos pelo que dá na teia, nós andamos por fé e não por vista, como diz a tua palavra. Toma nas tuas mãos esta casa, este lar, a vida do teu servo, da tua serva, em o nome do Senhor Jesus eu entrego nas tuas mãos e aos teus cuidados. Que olhos espirituais sejam abertos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor em Cristo Jesus continue te abençoando. Se essa mensagem foi bênção na sua vida, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Vamos crescer essa família para que mais e mais pessoas sejam abençoadas, alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Deixa Deus te usar aí agora e nos ajude a compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe.